Em 1901 e 1902, arqueólogos franceses estavam escavando nas ruínas de Suzã, hoje o país do Irã, onde descobriram uma estela babilônica que fora sequestrada pelos elamitas. Datada do século XVIII a.C., tratava-se de um monumento de 2,10 metros de altura, contendo uma gravura do rei Hammurabi diante do deus Bel ou Shamash, um deus solar e deus da justiça. O relevo era seguido de dezenas de leis escritas em acadiano. Em seu prólogo, Hammurabi descreve que o alto deus celestial Anu e o deus Bel entregaram o domínio da humanidade a Marduk. Porém, quando a cidade de Babilônia foi exaltada, Anu e Bel chamaram Hammurabi, fiel aos deuses, para implantar justiça na terra e iluminar o povo. A seguir, ele descreve como alimentou o povo e fez benfeitorias para suas cidades. Depois descreve diversas leis e suas penas e, por fim, conclui afirmando-se o guardião do povo e dizendo que refreava seu povo para defender a viúva e o órfão e para que o forte não oprimisse o fraco. Uma das características da civilização é a busca pelo Estado de Direito. Bem-vindos aos caminhos da humanidade na Era do Bronze e nossa jornada descobrindo como a humanidade fez as suas escolhas. Anteriormente, em nossa série de vídeos, vimos que 1800 a.C. coincide com o que a Bíblia aponta como a era patriarcal e as vidas de Isaac e Jacó. Em 1800 a.C., o Egito ainda era rico, mas fraco politicamente. Semitas asiáticos estavam lentamente migrando para o delta do Nilo, deslocados pelas secas já mencionadas nos episódios anteriores. Fenícios já ocupavam as cidades costeiras do que hoje é o Líbano. Cananeus viviam o auge de sua cultura na região do Levante, com cidades independentes que por vezes faziam alianças. Nesta mesma época, a Idade do Bronze estava começando entre os primeiros nórdicos da Europa que recém saíam da Idade da Pedra. Os invasores indo-europeus traziam carroças, gados, cavalos e roupas de lã da Ásia Central para a Europa. Eles subjugaram e se mesclaram totalmente às culturas agrícolas da Europa. Na Península Ibérica, os ancestrais dos bascos já viviam por lá e parecem ter sido os únicos a conservar uma cultura e linguagem ancestral. Os minoicos seguiam dominantes nas ilhas do Mar Mediterrâneo e no sul da Grécia, sendo a mais poderosa civilização europeia de então. A China seguia desenvolvendo a Era do Bronze, crescendo em tribos e clãs. A Índia tinha uma pujante civilização onde ainda não existia a religião hindu como a conhecemos hoje. E no restante, América, sul do Saara, Sibéria, Japão, Oceania, Austrália, se vivia ainda na Idade da Pedra, tendo alguns lugares com agricultura e, em geral, tribos pequenas de caçadores e coletores. Na Mesopotâmia, o grande centro civilizador da Era do Bronze, a Síria estava na infância de sua civilização, espremida entre os reinos Mitanni e Hitita, enquanto os arameus tinham reinos ao norte e noroeste. Ao sul, a Suméria já não existia como civilização e os elamitas recuaram para o leste do rio Eufrates. Esta região, ausente do poder sumério e com desinteresse elamita, foi finalmente conquistada por uma linhagem cananita que adquiriu linguagem semita. Eles eram os amorreus. Segundo o Dr. Russell Norman Champlin, os amorreus eram a tribo mais poderosa dos cananeus, aparentemente originados em En-Gedi, nas proximidades com o Mar Morto. Se distribuíram por todo o Oriente Médio. Na época da conquista israelita, cerca de 400 anos depois do período relatado neste vídeo, eles estavam em várias cidades de Canaã e nos reinos de Og e Bazã ao oriente do Jordão. Os amorreus seriam os grandes inimigos de Israel, que em 1800 e 1750 ainda nem existiam como povo, apenas como a tribo dos patriarcas vista nos vídeos anteriores, que daria origem aos grandes povos semitas do Oriente Médio no final da Idade do Bronze. Os amorreus eram tão proeminentes que são amplamente registrados na literatura não bíblica daquela época, como as cartas egípcias de Amarna,
ou os registros de Sargão o Grande, que os chamava de Amurro, enquanto os sumérios de Martu. No século XVIII a.C., os amorreus tomaram o reino de Mari, a Assíria, Ur e Issim na Mesopotâmia e finalmente fizeram de Babilônia sua capital, dando a esta cidade seu lugar na história com uma dinastia de amorreus que fundou o primeiro Império Babilônico. Babilônia, a cidade, já existia, mas agora era o centro do mundo do Crescente Fértil e se tornaria maior que as cidades do Egito. Com variação cronológica de 60 anos, foi entre 1800 e 1750 a.C., na Babilônia, que o rei Hammurabi conquistou toda a Mesopotâmia. Em Babilônia, os amorreus absorveram a herança cultural da Suméria e dos acadianos, que lhes precedeu. Podemos ver uma inequívoca relação dos deuses amorreus e cananeus, mas o primeiro Império Babilônico herdou leis, as quais Hammurabi compilou segundo sua opinião e incluiu novos preceitos para as necessidades sociais do mundo da Idade do Bronze. Suas leis eram de caráter punitivo ou compensatório, sem dispor de carceragem e penas em presídios, tal como vemos hoje. Tal sistema, como entendemos em nossa época, simplesmente não existia e por isso as leis tinham que ser práticas e aplicadas rapidamente. O juízo constava de testemunhas e se um juiz julgasse uma causa, mas depois de anos fosse descoberto que estava errado, o Código de Hammurabi previa que tal juiz deveria ser afastado do cargo, além de compensar a pessoa prejudicada e nunca mais poder atuar como juiz. O Código de Hammurabi tratava de diversas questões comerciais e civis. Apesar de não haver punição para assassinato, o roubo e seus desdobramentos era em especial punido com pena de morte. A pena capital podia ser por fogueira, afogamento ou empalamento. Além disso, havia penas menores como chicotadas e mutilações. Haviam várias leis no Código de Hammurabi sobre comércio, sobre o trato dos escravos, em especial sobre a família no que tange a casamentos e direitos de herança. Entendendo que os patriarcas da Bíblia viviam nesta sociedade cuja influência se difundia por todo o mundo amorreu, o que incluía etnicamente Canaã, fica fácil entendermos que os patriarcas bíblicos eram fruto de seu tempo. Quando você lê os primeiros livros da Bíblia, está vendo Deus se revelando aos povos numa linguagem e cultura que eles podiam entender e fazia sentido no mundo deles. Deus simplesmente não podia se revelar a eles com leis e linguagem de nosso mundo moderno, assim como um pai não pode usar determinada comunicação dos adultos se quiser ser entendido pelas crianças. Quando você lê os primeiros 5 livros da Bíblia, deve lembrar que nem tudo o que a Bíblia conta quer dizer que era o que Deus queria que eles tivessem feito. Por exemplo, todo o protocolo de tratamento de Abraão com sua esposa Sara e sua serva Agar pode ser encontrado no Código de Hammurabi como um costume previsto na lei dos homens de seu tempo. Logo, Abraão e Sara estavam usando as leis de seu tempo, assim como nós usamos as do nosso em respeito à adoção, herança, casamento e etc. O mundo da Idade do Bronze revela uma humanidade imatura que já tinha a mesma moralidade natural de hoje, mas ainda não tinha a maturidade ética. Naquele tempo não havia Bíblia e não haviam direitos humanos. Então, Deus parte de onde as pessoas estão e se revela a elas progressivamente, de forma que possam compreender e amadurecer de modo que não só sejam obrigadas a cumprir leis, mas desejem a justiça destas leis por si mesmos. É por isso que você verá muito do Código de Hammurabi nas leis que Deus deu a Moisés. Assim como as crianças recebem um código de disciplina simples, enquanto os adultos têm uma disciplina mais reflexiva, a humanidade, na Idade do Bronze, vivia em sua infância e tinha uma ética moral simples e prática. Talvez você imagine o mundo de Hammurabi como cruel, mas esqueça o atual modo de vida e pense num mundo onde não havia socorro, não havia polícia e muitos moravam afastados de todo tipo de recurso e precisavam se defender sozinhos. A maior parte das pessoas era totalmente vulnerável, em especial crianças e mulheres. Por pouca coisa, você poderia terminar escravo no mundo da Idade do Bronze. Bastava alguém mais forte que você desejar tomar a sua mulher, suas terras ou seus pertences.
Encontramos um exemplo disso na Bíblia quando Abraão e depois Isaque, por medo, mentiram sobre suas esposas, com medo de serem mortos só para lhes tirar a esposa. Este era um mundo duro onde as pessoas eram inseguras e neste mundo só funcionavam leis duras. Pense agora na história bíblica de Diná, a filha de Jacó, que se envolveu com o príncipe cananeu de Siquém, que a seduziu. Esta história ilustra a necessidade do princípio olho por olho, dente por dente. A família de Jacó estava vulnerável porque eram imigrantes, uma minoria cuja filha fora abusada pelo príncipe daquela terra. Mas neste caso, ameaçados por serem uma minoria, o pai de Diná ainda tinha que se dar por satisfeito que, além de violar sua filha, o príncipe de Siquém estava oferecendo casar com ela. O malfeitor de sua filha, de forma alguma, seria preso ou punido. Caso escolhesse vingar-se, poderia iniciar uma nova onda de retaliações durante gerações e gerações de um lado e de outro, o que levava frequentemente às guerras de extermínio entre povos que vemos retratadas na Bíblia ou outros escritos desta época. Foi então que Simeão e Levi, irmãos de Diná, não apenas se vingaram, mas enganaram os siquenitas para enfraquecer com as dores da circuncisão. Em sua fúria, chacinaram todos os homens da cidade, além do estuprador de Siquém, para impedir que outros viessem vingá-lo. As vinganças deste mundo bárbaro eram sem medida, e para evitar estas chacinas e vinganças sem fim, Hammurabi estipulou a retribuição como limite do olho por olho, e Moisés e outros, bem mais tarde, copiaram o mesmo princípio. O próprio Jacó repreendeu seus filhos pelo ato de vingança desmedida e previu resultados nefastos disso. O mundo inteiro só conheceu o princípio olho por olho e dente por dente até que um simples mestre judeu da Idade do Ferro surgiu e ensinou que podíamos ser melhores do que isso. Este carpinteiro ensinou a ir além da lei de Moisés ou de Hammurabi, usando de graça para transformar o agressor em alguém envergonhado e, com isso, gerar redenção. Este mestre não queria anular a lei de Deuteronômio, mas queria dizer que, enquanto ela era o mínimo que podíamos fazer, ainda podíamos fazer muito mais. Ele disse, abre aspas, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Fecha aspas, Mateus 5, 38 a 39. Depois desse ensino, a humanidade poderia sair da infância de atitudes imaturas. Agora, não só a lei poderia colocar um freio no mal, mas a misericórdia e graça poderia transformar homens maus em homens bons. Se Jesus não tivesse nascido, ainda viveríamos sem direitos humanos, sem perdão, sem reabilitação, sem novas oportunidades. Se Jesus não tivesse nascido, homens como Gandhi e Martin Luther King nunca teriam levado os opressores a se envergonharem do que faziam contra os oprimidos, dando a outra face na revolução do protesto pacífico inventado por Jesus. Sem isso, a democracia teria morrido no berço. Continue nos acompanhando aqui no canal Observatório 7 na série Caminhos da Humanidade e assista os próximos episódios da saga durante a Idade do Bronze. Assista também os vídeos anteriores dessa sequência, você os encontra numerados no final do título, todos aqui no canal Observatório 7. Curta, compartilhe e divulgue para nos ajudar. Inscreva-se no nosso canal acionando o sino de notificações para ser avisado dos próximos vídeos e confira nossa playlist com outros temas e, é claro, nossa bibliografia abaixo do título deste vídeo. Até a próxima para conhecer mais sobre civilizações, seus feitos e as escolhas humanas ao longo da história.